Bom, então, nessa oficina de redação, a gente vai dar enfoque na FCC, nós vamos corrigir sempre usando a grade padrão dela, que são 30 pontos de o quê? Expressão. Hoje eu vou te explicar um pouco, principalmente sobre isso, para você entender na correção, facilita bem a minha vida, né? 30 pontos de estrutura e 40 pontos de conteúdo. Se o seu problema não é aqui, você está brigando por pontos, é aqui, ó, na expressão, geralmente vocês não têm muita perda de ponto, na estrutura e no conteúdo. O seu maior problema, por incrível que pareça, às vezes é na estrutura. E na cabeça do aluno leigo, ele acha que estrutura é só fazer o quê? 5 parágrafos. Não é isso que o menino acha? E não é, gente. É aí que está o problema. Existem várias coisas relacionadas à estrutura do texto que eu vou te mostrar hoje. E o conteúdo, eu vou te mostrar também como é que a FCC basicamente avalia e como é que ela vai tirando ponto de vocês em função, vamos dizer assim, da má administração desse conteúdo. Então, a nossa grade está voltada para isso daqui, tá? Uma nota boa para você tomar posse verdadeira acima de 90%. Tá? Acima de 90%, você está numa nota que a FCC te permite tomar posse. Acima de 80%, você tem chance, mas a chance é pequena. E é a pior chance, né? Porque o menino fala assim, eu passei, mas eu não fui chamado. Né? Eu passei, eu quase fui chamado. Quase nada é a mesma coisa. Melhor nem passar quase. Que aí você não fica sentimentalmente arrasado. Então, a nossa meta é essa. Você nem precisa buscar como meta o 100, não. Você precisa buscar acima de o quê? 90. Um errinho de expressão é normal, um errinho de estrutura é normal. Erros de conteúdo, para serem contidos, você precisa ter muita noção do assunto. E o meu maior problema é que eu não consigo fazer o aluno entender que a oficina resolve em parte, porque eu te dou muitos temas, mais de um por aula, trabalho esses temas com vocês, te dou uma lógica daquilo que você poderia colocar no texto, mas você concorda que só eu não vou resolver o problema? Você precisava ler também. Você precisava ter o hábito de ler, tá certo? Nós vamos falar sobre esses erros aqui, ó. Então, principais erros de estrutura. Parágrafo frasal. O que é esse erro? Parágrafo com apenas o quê, gente? Uma frase, não é isso? O parágrafo tem que ter pelo menos quantas frases? 2, pelo menos 2. Segundo erro, período quê? Longo. O que é um período longo? Mais de 3 linhas, não é isso? Então, período longo, um período com mais de 3 linhas. O que mais que eu tenho de erro? Período incompleto. Você fala com o menino para pôr ponto, aí ele faz a frase assim, ó. Apesar de um Brasil ser um país rico em recursos naturais... É isso aí, ó, essa grade aí de erro, só que eu vou dar uma detalhada nela. Ela está na página qual? 20. Só que eu vou dar uma detalhada, tá? Vou colocar mais específico. Período curto, a gente tira ponto, mas é menos grave. Mas o que é um período curto? Menor que uma linha. Uma linha é menos feio. Uma linha e meia está ótimo. Tá? Uma linha e meia está beleza. Um período bom, ele tem mais de uma linha e menos de 3. Aqui, ó, mais de uma, menos de 3. Então, isso daqui é um período bom. Ele tem mais de uma linha e menos de 3. Então, parágrafo frasal, período longo, período como, gente? Incompleto, beleza? Uso excessivo do verbo ser, uso excessivo de gerúndio, porque o gerúndio, ele evita conector, e o verbo ser é porque ele é típico do texto descritivo. E você está fazendo um texto de que natureza? Dissertativo. Se você ficou colocando o verbo ser, é porque você ficou conceituando 50 coisas, entendeu? Ou ficou caracterizando muita coisa, tá? Então, uso excessivo do verbo ser, não é que não pode usar, mas não pode usar muito.
muletas argumentativas. E aqui eu estou usando basicamente o que eu vou escrever para você. O que é uma muleta argumentativa? Imagina você colocasse assim, ó, sabe-se que o Brasil é um país que dispõe de inúmeros recursos naturais. Então, se eu fizesse aqui, ó, sabe-se que o Brasil é um país que dispõe de inúmeros recursos naturais. Muleta é isso, ó. Eu posso tirar e o que mudou no meu texto? O que eu tive que adaptar aqui? O que eu tive que adaptar? Nada. O Brasil é um país que dispõe de inúmeros recursos naturais. Mas eu posso melhorar. O Brasil... Pronto, está vendo por que é uso excessivo do verbo ser? Você põe à toa, você põe porque você não está conseguindo formular uma frase mais concisa. E concisão não é um critério? Então, eu sinto informar que eu tiro ponto por isso também. Você está usando palavra à toa. Ó, a mesma ideia que você colocou assim, sabe-se que o Brasil é um país que dispõe de inúmeros recursos naturais, eu escrevi assim, ó, o Brasil dispõe de inúmeros recursos naturais. Beleza? Aí você tinha que colocar assim, nesse sentido, aí trabalhou o resto, né? Então, mas essa frase ela já estava pronta, não precisava de ficar colocando esse sabe-se e nenhum é que aqui. Então, uso de muletas, o quê? Argumentativas, que seria isso, essas, vamos dizer assim, esses termos que introduzem a frase, muleta é essa, tá? Esses termos que introduzem a frase e que são irrelevantes, tá? Aqui, se eu tiver palavras desnecessárias... Está tudo em estrutura, tá vendo? Termos vagos ou imprecisos. Clichê, jargões, pessoal do direito tem que tomar muito cuidado para não ficar colocando vesprimeva na redação, né? Destarte, tem que tomar cuidado, não é uma linguagem técnica que você deve usar, e muito menos uma linguagem romântica, né? Aí você tem adjetivação, repetição vocabular. É muita coisa, tá vendo? Inadequação vocabular. Desconexão entre os parágrafos, rima ocasional, propriedade vocabular. Ó, propriedade vocabular era tipo assim, ó, fala-se muito que o país... Tira esse fala-se, entendeu? Que ninguém está falando. O governo diz que pode resolver. Para de diz. Diz não tem nada a ver com o seu texto. Ninguém está dizendo, nem está falando nada. Você está escrevendo. Entendeu? Você fica usando umas palavras que não tem nada a ver com o texto. Propriedade vocabular. Se a palavra que você escolheu está mais o quê? Correta ou menos correta, né? Se ela é harmônica ou não. Beleza? Aí você continuou aqui, ó.
Você muda de parágrafo quando você muda de o quê? Assunto, né? Ausência de anafóricos, que é tipo pronomes ou termos de o quê? Retomada. Uso reduzido de sinônimos. Uso excessivo de advérbios terminados em mente, porque eles são de opinião, né? Infelizmente. Então, uso excessivo de advérbios terminados em mente, ausência de paralelismo sintático. Sabe o que eu costumo falar com vocês? Tudo relacionado a vocabulário, coesão e a estrutura do seu texto está dentro de estrutura. Coesão, paragrafação, retomada de palavras. Ou seja, não é crase, não é vírgula, não é ortografia, não é concordância, não é colocação pronominal. O que vai ser? Erro de estrutura. Entendeu? Então, a gente é que pensa que a estrutura está ligada apenas ao quê, gente? Parágrafo. Mas isso tudo aqui é erro de estrutura. Pleonasmo argumentativo não está dentro de estrutura, porque o próprio nome já está falando. A argumentação. Aqui, ó, pleonasmo vocabular. É a mesma coisa aqui, ó. Deixa eu mostrar o que é um pleonasmo. Aqui você repetiu. Termos vagos ou imprecisos, isso daqui é tipo uma lacuna, né? Agora, um pleonasmo argumentativo é outra coisa. O que é um pleonasmo argumentativo? É quando você não consegue desenvolver a ideia. Você fala duas vezes o quê? A mesma coisa com palavras diferentes. Então, isso não compromete a estrutura, isso compromete seu argumento. O nível de informatividade é baixo. Não é isso que acontece, gente? O nível de informatividade é baixo. Só uma outra coisa. Um erro gravíssimo de estrutura, que esse eu não estou considerando que você vai cometer, né? Uso de primeira pessoa. Desrespeito a quê, gente? A tipologia, que eu estou considerando que você vai fazer um texto de natureza, o quê? Dissertativa. Não estou considerando que você vai fazer um texto dissertativo padrão? Não estou? Então, uso de primeira pessoa, desrespeito à tipologia, isso aí teria que ser um texto dissertativo, o quê? Padrão, né? Então, vamos só montar um modelinho aqui do texto dissertativo padrão. E o conteúdo nós vamos trabalhando aos poucos, fazendo essa análise de texto, que vai ser muito mais fácil você entender o que é um pleonasmo argumentativo, vendo o coleguinha fazer. E o coleguinha é esse que teve a redação corrigida no concurso. Então, ele é bom ou ele é ótimo? Meu filho, ele é top do top do top. Só que as coisas são difíceis, né?
Então, ainda mais no dia da prova, porque você tem um tempo reduzido. Então, tem uma série de questões relacionadas aí. Aí, é exatamente para isso que é legal corrigir a redação do colega. Porque eu consigo te explicar onde é que ele pensou errado, como é que ele fez e o que a gente poderia ter feito para melhorar essa nota, né? Ó, se ele tivesse colocado isso, isso e isso, talvez ele tivesse gerado essa nota aqui, tá? Agora, vamos fixar uma estrutura padrão para nós, que é o mínimo que a gente pode fazer. Então, hoje, primeiro dia de aula, está fazendo a estrutura padrão, ou seja, um combinado comigo que é o seguinte, precisa ter título na FCC? Não, né? Então, nós não vamos colocar, mas deixa eu pôr, não, já tem muita coisa para você fazer, precisa pôr título nada não. Sua estrutura padrão é o seguinte, você vai fazer introdução, tem que ter o recuo de parágrafo, essa introdução ela tem que ter 2 frases, mais ou menos 6 o quê? Linhas e quantos parágrafos? Um só. A introdução aí, nós vamos falar em cada aula um pouquinho sobre esses pedacinhos, né? A introdução, ela serve para apresentar o tema e tão somente isso. Então, a introdução, ela tem 2 frases, mais ou menos 6 linhas e quantos parágrafos? Um só. Não pode fazer de outro jeito, em hipótese alguma, tá? Aí, depois, você tem o desenvolvimento. O que vai acontecer com o seu desenvolvimento? A melhor estratégia é sempre fazer 3 parágrafos. Não é porque eu quero, não. É porque favorece o conteúdo. Então, você não quer tirar acima de 90? Então, eu quero que você faça 3 para favorecer o seu conteúdo, tá? Então, a gente vai colocar 3 parágrafos. O ideal é que a gente faça o D1 com, no máximo, 3 frases. Então, a gente vai fazer assim, 2 ou 3 frases, mas também não é legal. Mais ou menos 6 linhas. Aí eu tenho o D2, 2 ou 3 frases e mais ou menos o quê? 6 linhas. E a outra base argumentativa, que é o D3, 2 ou 3 frases e mais ou menos 6 linhas também. Então, isso aqui é o básico que a gente tem que pensar. Então, quantos parágrafos o desenvolvimento vai ter? 3 parágrafos. Então, o desenvolvimento vai ter 3 parágrafos, né? Bom, e aí eu tenho a conclusão. O que vai acontecer com a minha conclusão? Ela vai ter um parágrafo só, 2 frases, mais ou menos 6 linhas também, e um parágrafo. Os parágrafos, gente, quanto mais harmônicos eles forem, melhor, tá? Então, 2 frases, mais ou menos 6 linhas e um parágrafo só. Então, isso daqui, a gente está fixando a estrutura do nosso texto. O texto que você vai fazer para mim, obrigatoriamente, ele vai ter quantos parágrafos? 5. Um parágrafo aqui, mais 3 aqui, e mais um parágrafo de o quê? Conclusão. Então, nosso texto tem, obrigatoriamente, quantos parágrafos, gente? 5. Beleza? Então, conseguiram pensar nisso? Ei, pessoal, todo mundo gostando da aula? Então, se você está gostando dessa aula, deixe o seu comentário aí, que ele é muito importante para mim.